Olá, tudo azul com você? Estou chegando com mais um Portal Ludoli Notícias, hoje sábado, 22 de abril de 2022. Eu sou Luiz, deficiente visual, mas na batalha todos os dias trazendo para você as principais notícias do dia. E já quero pedir para você dar o seu like, verdade. Ó, se eu deixar pro final do vídeo, você esquece. Então, clica agora ali no joinha, que daí você dá uma grande força pra gente e mostra pro YouTube que esse conteúdo é bom e que pode ser mostrado para mais pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal para aumentar aí o número dos nossos inscritos. Muito obrigado a você, inscrito no canal, tá? Que Deus te abençoe. Também não esquece de deixar o seu comentário e compartilhar com todos os seus amigos essa mensagem, este vídeo. Por quê? Porque daí mais pessoas vão assistir o nosso vídeo e o canal cresce aqui na plataforma. Vamos então para as notícias de hoje. Alunos enganados. E o pior é que usaram o FIES para isso. Para quem não sabe, o FIES é um programa do governo federal, é um programa de financiamento estudantil. Ele financia a universidade do aluno e ele começa a pagar depois da sua formatura. O Grupo Uniesp lançou em 2012 uma promoção. Você na escola ou Uniesp paga. E aí atraiu um monte de alunos, principalmente pessoas carentes. Segundo o Ministério Público, mais de 50 mil alunos entraram nesta promoção. A Uniesp, ela tem universidades em 9 estados do país, em cerca de 100 cidades, 100 universidades aí a Uniesp atua. E aí em 2012 ela lançou então essa promoção. Muitos alunos foram atraídos, para realizar o seu sonho de ter uma profissão, de se formar. A Uniesp, então, com a promoção, o aluno se comprometia a tirar boas notas, ele tinha que ser um aluno exemplar e prestar serviços voluntários para a universidade durante o tempo em que estava prestando ali, fazendo a faculdade. Muitos alunos então fizeram, só que a universidade mudava os contratos e não comunicava aos alunos. Em 2014, a universidade colocou um novo artigo nas regras. Artigo esse que dizia que o candidato deveria ter no mínimo nota 7 em todas as avaliações para que o curso fosse pago pela empresa. Com essa nova regra, mais de 38 mil alunos ficaram de fora. E aí a universidade não pagou, então, os cursos desses alunos. Bom, com cerca de 10 anos aí de pressão, cobranças da Caixa Econômica Federal, muitos alunos vivem uma situação difícil, pois hoje não conseguem pegar empréstimos, comprar imóveis, dentre outras coisas. Os alunos estão em uma situação complicada. Muitos deles têm uma dívida muito maior do que 100 mil reais. Teve alunos desses que, por falta de provas, acabou perdendo na justiça a causa. Por que falta de provas se eles assinaram um contrato? Acontece que nesse contrato, assinado em 2012, 13 e no início de 2014, havia ali tudo a qual o candidato alega na justiça. No contrato apresentado pela empresa, reformulado aproximadamente em meados de 2014, as regras são modificadas pela empresa.
E é esse contrato que é apresentado na justiça. E aí esses alunos estão com dificuldade agora para ganhar na justiça justamente por falta de provas. Muitos deles nem conseguem pagar advogados, porque, como eu disse, eram alunos carentes que, atraídos aí por uma proposta, né, em que se eles fossem bons alunos, fossem estudiosos e prestassem trabalho comunitário voluntário, né, para a universidade, a própria universidade pagaria o curso deles, pagaria o financiamento do FIES. O problema é que quando eles assinavam o contrato na universidade, eles eram encaminhados ou para o Banco do Brasil ou para a Caixa Econômica Federal. E aí lá eles assinavam então o contrato do financiamento, o FIES. Nesse contrato, eles pagariam esse financiamento depois da formatura. Só que ao invés da universidade pagar, o contrato sempre era feito no nome do aluno. Como a universidade, em 2014, mudou as regras, então a dívida é do aluno. A universidade não cumpriu aquilo que prometeu a mais de 50 mil alunos. E agora, quase 39 mil desses alunos estão endividados, com sérias dificuldades e não vão conseguir pagar o seu curso, a sua dívida. E aí, como será? Será que o Ministério Público, já ciente da situação, tem uma advogada, por exemplo, que já atendeu aí cerca de quase 20 mil desses alunos. Muitos deles estão procurando advogados de tudo quanto é forma para ver se consegue pelo menos reverter aí o valor dessa dívida. A Caixa Econômica Federal disse que, quando acionada pela Justiça, ela retira as cobranças, né? E deixa de fazer então essas cobranças para os alunos. A empresa, a universidade, divulgou uma nota dizendo o seguinte, que a universidade ela reitera o seu compromisso com a educação e que não descumpriu nenhuma cláusula do contrato assinado pelos alunos e que a universidade pauta por uma administração séria e com respeito aos acadêmicos. Espero que essa seriedade, esse respeito, seja colocado em prática agora, na hora de respeitar e cumprir aquilo que eles fizeram os alunos assinarem, né? Alimentaram esperanças de muitos cidadãos, muitas pessoas pobres que não teriam talvez como pagar uma universidade, lembrando que essa universidade é uma universidade particular e esses alunos não conseguiriam pagar. Diante dessa proposta, resolveram arriscar e agora estão no prejuízo, sofrendo, prejudicados porque não conseguem sequer arrumar um emprego porque o seu CPF está sujo. Então, acredito eu que mais suja é, né, os dirigentes dessa empresa que causou aí toda essa não sei nem como expressar, né, causou toda essa destruição aí no nome de pessoas sérias que estavam só querendo construir ou dar um up na sua vida, né? Então, espero que a empresa, ou os dirigentes da empresa, coloquem a mão na consciência. Para saber a sua opinião a respeito. Você viu aí que a universidade fez um contrato, os alunos de baixa renda principalmente, né, assinaram esse contrato, haja vista que eles não iriam pagar, a universidade pagaria, contudo, eles teriam que ser bons alunos e prestar serviços voluntários ali para a universidade enquanto eles estivessem fazendo o curso. A universidade usufruiu do trabalho dessas pessoas e não cumpriu com aquilo que prometeu.
Qual que é a sua opinião? Deixa aí nos comentários para nós. Um recadinho para você, Laguna Carapã conta com a Vidraçaria Triângulo. Na Vidraçaria Triângulo você tem profissional qualificadíssimo, um bom atendimento e, claro, os melhores preços da região. Na Vidraçaria Triângulo, com certeza você faz um excelente negócio. A Triângulo está na Avenida Brasil 755, no centro de Laguna Carapã. E atende Laguna e toda, eu disse toda a região. Os telefones da Vidraçaria Triângulo estão na descrição do vídeo. Vale a pena dar uma ligadinha lá, hein? Vidraçaria Triângulo. Lula em Portugal. O presidente Lula deu uma entrevista hoje em Portugal, onde terá mais tarde uma reunião com o presidente do país e também com o primeiro-ministro. Na entrevista, Lula disse que jamais igualou a Rússia e a Ucrânia. Segundo Lula, ele sabe o que é integridade territorial. Segundo Lula, ele sabe, Lula disse com essas palavras, abre aspas, eu sei e nós sabemos que a Rússia errou. Já reconhecemos isso nas decisões da ONU. Mas é melhor encontrar uma solução numa mesa do que num campo de batalhas. Fecha aspas. O presidente Lula também disse que não irá visitar nem a Rússia e nem a Ucrânia enquanto estiver nesse clima de guerra e que poderá visitar ambos os países quando houver aí uma demonstração de vontade na negociação pela paz. Bom, segundo uma reportagem do G1, essa expressão externada aí pelo presidente Lula, essa opinião, ela contraria o que disse Lula quando visitou a China e os Emirados Árabes, né? Na semana passada, alguns dias aí. Lula disse, né, que os Estados Unidos e a Europa contribuem para a continuidade do conflito. Uma repórter portuguesa perguntou ao presidente Lula se ele continua afirmando se a União Europeia está contribuindo com o conflito, né? E para que o conflito tenha continuidade. Lula disse a ela, abre aspas, veja bem, quem não fala sobre paz está a favor da guerra. Quem fornece algo como armas para países em guerra está a favor da guerra. Fecha aspas. Lula deu um exemplo para essa repórter de que Olaf Scholz esteve no Brasil há alguns dias e uma proposta feita ao governo brasileiro de comprar mísseis do Brasil para que a Alemanha pudesse fornecer para a Ucrânia. Segundo Lula, o Brasil se negou a fornecer esses mísseis. Por quê? Porque esses mísseis seriam doados para a Ucrânia e, no caso de utilizados pela Ucrânia, e se morresse, por exemplo, um russo com um míssil brasileiro, o Brasil estaria na guerra. Lula afirmou novamente: o Brasil não quer estar na guerra, o Brasil quer o fim da guerra. Mas parece que nem Putin e nem o Zelensky querem o fim da guerra. Bom, o presidente Lula, como eu disse, vai ter uma reunião com o presidente de Portugal e depois com o primeiro-ministro. Essa entrevista que ele deu, ele estava inclusive ao lado do presidente português. O presidente Lula se recusou em Portugal a falar sobre o problema, né, com o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, a demissão do ministro do GSI, e também sobre a comissão mista
a CPI, né? Comissão Parlamentar Mista de Inquéritos. Segundo Lula, o Congresso abre a comissão quando quiser. Lula, perguntado sobre isso, ele disse: essas perguntas seria bom ser feitas a mim quando voltasse ao Brasil. Porque não é legal a gente estar em Portugal, fazendo acordos aqui com Portugal, ah, falando sobre os nossos países e respondendo perguntas de problemas internos, né? Então, isso não seria legal para quem vai estar nos ouvindo, disse Lula quando indagado sobre essas questões. Dizem que quem está na chuva é para se molhar. Quem está na guerra pode se machucar. Um avião de guerra, um avião supersônico de guerra, atirou nesta semana contra a cidade de Belgorod, na Rússia. Um avião russo atirou contra essa cidade, né? Tem imagens divulgadas pela própria Rússia de um míssil que atingiu uma rua ali de Belgorod, muitos carros destruídos, um prédio de apartamento, né, foi bem danificado, apartamentos destruídos, janelas quebradas, e o governador da região disse que 3 pessoas se feriram aí nessa explosão. Bom, segundo o Ministério da Rússia, o avião supersônico disparou acidentalmente contra a cidade enquanto se dirigia para um ataque na Ucrânia. A cidade de Belgorod é uma cidade russa e fica ali na fronteira com a Ucrânia, então está bem próximo do alvo. Pode ter acontecido que o comando ali da aeronave se confundiu. Não se sabe ao certo, uma investigação foi aberta para saber aí as causas realmente disso. Também não foi divulgado o tipo de munição que atingiu a cidade de Belgorod. O fato é que uma destruição foi causada na cidade. Um recadinho para você que está precisando trocar os pneus do seu carro. Venha para a Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade, de variadas marcas nacionais e importados, para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão, além do bom atendimento, é claro. A Master está na Avenida Internacional, em Pindoti, Porã, e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus, vem para cá! De volta aqui para o Brasil. Você já ouviu falar na sigla GSI? GSI quer dizer Gabinete de Segurança Institucional. O GSI foi criado através de um decreto pelo presidente da época, Getúlio Vargas. O GSI tem status de ministério e tem como função zelar ali, né, pela segurança do presidente e pela ala presidencial num todo, inclusive a segurança do local onde o presidente está, como o Palácio do Planalto. O GSI também é comandado historicamente por militares, né? Desde o início foi comandado por militares. E no governo Lula agora, é a primeira baixa que aconteceu aí no governo do presidente Lula, foi no GSI, há pouco mais de 100 dias de seu governo. O general Gonçalves Dias assumiu no início de janeiro o comando do GSI. Gonçalves Dias é amigo de Lula de longa data. Trabalhou também nos primeiros 2 mandatos do petista. Segundo imagens divulgadas pela CNN esta semana, na invasão do dia 8 de janeiro, por vândalos que quebraram o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, o comandante do GSI, né, o general, chegou depois no Palácio do Planalto.
As imagens também mostram algumas pessoas ligadas ao GSI distribuindo água para os invasores. Em uma reportagem feita pelo G1 esta semana, o general, chefe do GSI, disse que ele esteve no Palácio do Planalto para tentar retirar ali os invasores que estavam no local. Os funcionários ligados ao GSI, vistos em algumas imagens, foram enviados também para retirar invasores do quarto e do terceiro piso do Palácio do Planalto. E que os funcionários ligados aí a essa invasão estão sendo investigados pelo órgão. O general, ele, em nota, disse que estava lá para tentar conter a situação, e uma outra nota foi divulgada pelo próprio GSI, dizendo que os funcionários estavam no terceiro e no quarto andar tentando tirar invasores, e que os envolvidos estão sendo investigados. O GSI também, ele chefia ou coordena o serviço de inteligência do governo. E o general, chefe do GSI, pediu demissão na quarta-feira. Ele é amigo de longa data, como eu disse, do presidente Lula. E agora há pouco eu disse que lá em Portugal, quando indagado sobre essa questão do GSI, Lula disse que vai decidir isso aqui no Brasil. Vamos ver como é que as coisas vão caminhando. Essas imagens foram divulgadas pela CNN. Não sabemos até que ponto essas imagens trazem realmente a realidade, se o general chefe do GSI estava realmente envolvido ali com os invasores. O que se sabe é que o general chefe do GSI foi indicado por Lula em janeiro. Porém, os demais funcionários da pasta haviam sido indicados no mandato ainda do presidente anterior, pelo general Augusto Heleno. Então, veja bem, pode acontecer que tenha algum ali que tenha ligação? Pode. O fato é que essas pessoas que estavam no GSI, que foram indicados pelo governo anterior, como são militares também, tinha uma ligação com o atual general-chefe do GSI, tinha um bom relacionamento e talvez por isso foram mantidos no cargo. O fato é que as investigações vão continuar, o general disse que está à disposição da justiça e nós vamos ver o desenrolar aí dessa investigação. O fato é que já tem políticos que defendem o fim do GSI, uma vez que a segurança do presidente Lula não está sendo feita pelo GSI neste mandato. Desde o início, a segurança do presidente vem sendo feita pela Polícia Federal. Aí, pessoal, mais uma informação para você. O general Gonçalves Dias, ex-chefe aí do Gabinete de Segurança Institucional, esteve ontem na sede da Polícia Federal. Ele esteve prestando depoimento com relação à invasão do dia 8 de janeiro. O depoimento dele foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nesse depoimento, Gonçalves Dias afirmou que esteve sim no Palácio do Planalto naquela tarde da invasão e que subiu no terceiro e no quarto andar do prédio para retirar invasores. Sua expectativa é que os invasores fossem presos ali no segundo andar. Ele disse também que a imagem mostrada pela CNN, inclusive, dele ao lado de invasores, está fora de contexto. Segundo ele, não passa de uma montagem, Pegaram a imagem ali, fizeram uma montagem e divulgaram a imagem dele ao lado dos golpistas como se ele estivesse apoiando o grupo. Mas, na verdade, o intuito dele era retirar as pessoas de dentro do palácio. Afirmou assim no depoimento de ontem para a Polícia Federal.
Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que o general Gonçalves Dias ele está certo em pedir demissão? Você acha que ele tem culpa no cartório? Mesmo sendo amigo de longa data do presidente Lula, ele pode ter culpa, pode ter apoiado ali os manifestantes? Ou, na sua opinião, a versão dele com relação a, ao fato de ele ter estado no Palácio do Planalto naquele domingo está correta, que ele foi lá para tentar fazer alguma coisa e tirar os manifestantes? Deixe nos comentários para nós aí o que você acha a esse respeito. E os conflitos lá no Sudão continuam. Mais de 400 pessoas já morreram e pelo menos 3.500 pessoas ficaram feridas em 7 dias de combate. Já foram anunciadas aí por várias vezes um cessar-fogo, pelo menos por algumas horas, para retirada de corpos e cuidado dos feridos. Cessar-fogo que não aconteceu, né? Só aconteceu lá nos primeiros dias, né? Começou no sábado passado, no domingo aconteceu um cessar-fogo de 4 horas. Depois, não mais. Só fizeram o trato, né, o anúncio, mas o cessar-fogo não aconteceu. A Alemanha está organizando métodos, né, meios para tirar os alemães os alemãos que estão no Sudão. Da mesma forma, a Coreia do Sul está tentando retirar ali os coreanos também que vivem no Sudão. Outros países estão se esforçando para retirar os seus que estão sofrendo no Sudão. Tem gente que está preso no prédio em que vive. Não sabe em qual momento, qual é a hora, que pode tomar ali um tiro, ser atingido de repente por um míssil, o prédio ser atingido por um míssil e de repente eles morrerem. Eles estão com esse medo, né? Tiroteios que acontecem nas cidades, a capital do Sudão, que nos conflitos anteriores sempre foi poupada, dessa vez foi lá que começou todo o conflito. Militares e paramilitares disputam o poder. Poder esse que estava sendo discutido, né? E teria um plano neste ano de 2023 para a volta da democracia, ou seja, o comando do país por civis. Mas a partir aí da invasão dos paramilitares, essa possível discussão sobre a democracia se distanciou. Vamos acompanhando, né, e torcendo para que esses combates cessem, né, que eles parem de uma vez, porque quem sofre com isso é a população. Se liga nas cotações deste sábado, né, fechando a semana, o dólar está hoje em R$ 5,05, o dólar turismo, o dólar comercial em R$ 5,27, o euro em R$ 5,60. Quero agradecer de coração a você que está aí assistindo todos os dias os nossos vídeos, muito obrigado, agradecer aos novos inscritos. Ontem não consegui gravar, né? Tive um probleminha, não consegui gravar, mas estamos aqui hoje com mais um vídeo e sempre que possível estamos aqui, né? Só não gravamos mesmo quando a gente não consegue verdadeiramente. Mas continuamos na luta, né? Pedindo para você dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e ajudar a gente a divulgar, tá bom? Você pode contribuir com o canal também, financeiramente, sério, financeiramente, a gente precisa. Eu não consigo, o canal tem despesas, e eu não consigo mantê-las, infelizmente. Como expliquei aqui há alguns dias, a monetização acabou decepcionando um pouco, né, porque a gente achava que dava um pouco e muito pouco por cada 1.000 visualizações, então com as visualizações que a gente tem, não rende nada. Por isso precisamos da sua ajuda.
Você pode fazer doação pelo Pix, é o e-mail. O Pix é o luiz.aral@hotmail.com, tá aí na descrição, tá bom? Pega lá o Pix, faça a sua doação independente do valor e nos ajude. Que você tenha um final de semana abençoado. Eu volto na segunda-feira com mais um Portal Dolly Notícias. Um abraço e até segunda.